passei por um processo de emagrecimento e eu senti muita dificuldade de ter esse suporte, de ter esse apoio, porque eu tinha acesso a um medicamento para emagrecer e vi o meu metabolismo todo desequilibrado, os meus hormônios, porque eu emagreci, apesar de que foi um processo lento de 1 ano e meio, do qual eu agradeço por ter aprendido muito. Mesmo assim, eu tinha dificuldade, eu achava que até a água daqui engordava, porque é essa visão que nós temos quando chegamos aqui, ou quando não conhecemos. Então, pacotes muito grandes no mercado, tudo é comida de esquina, em cada esquina tem um fast food. Então, todas as dificuldades que eu passei durante o meu processo de emagrecimento é o que eu vejo diariamente de pessoas sem informação. Sejam bem-vindos ao Royal Bcast. É um prazer aqui hoje recebermos a Giovana Delgado, CEO da rede de clínicas Naval Medical Centers. Quero primeiramente agradecer aos nossos patrocinadores, a Royal Mortgage, que é especialista em crédito imobiliário, já é líder no mercado aqui dos Estados Unidos da Flórida há mais de 20 anos, levando soluções personalizadas de crédito para quem quer adquirir a sua casa, o sonho da sua morada própria. Então busquem os canais da Royal Mortgage para tirarem suas dúvidas com o Lúcio Santana, que é o CEO e o responsável por todo esse trabalho já por muitos anos. E também ao nosso patrocinador, a Royal Bcast, que por meio do Royal Business Center, nós temos um hub de soluções, onde temos muitos players, muitas empresas que trazem soluções personalizadas para todos. Mas hoje, a pauta do nosso assunto, eu juntamente com a minha esposa, minha sócia, Bárbara Nunes, da B2U Insurance, estamos aqui com muito orgulho. Acabamos de ter o evento Wellness e Experience. E pode... E a Giovana foi uma das palestrantes, onde ela pôde coroar a parte da tarde, falando um pouquinho sobre empreendedorismo, falando um pouquinho sobre o tema wellness, sobre a questão do emagrecimento anabólico, sobre a questão da medicina integrativa e como que o seu trabalho, do seu esposo, da sua família, tem refletido na comunidade brasileira de forma positiva, não somente com a medicina tradicional, né? Eu também tive o privilégio de falar um pouquinho sobre a questão da preservação patrimonial, porque o brasileiro em si ele é muito bom em construir. O empreendedor ele constrói, mas ele às vezes não pensa no futuro, ele não pensa no depois. E eu acabei abordando esse tema, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, mas temos o prazer, viu, Giovana, de recebê-la aqui no Royal Bcast, e a gente quer ouvir um pouquinho da Navarro Medical Center, quer ouvir um pouquinho da história do empreendedorismo, e obviamente a gente vai fazendo um bate-bola aqui, a Bárbara vai falar um pouquinho também de saúde, seguro-saúde, eu vou falar um pouquinho sobre preservação patrimonial, e você pode nos falar um pouquinho sobre esse empreendedorismo que tem afetado a comunidade. Vou passar a palavra para você se apresentar e falar um pouquinho, tá bom? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, tanto para o evento e agora para poder falar um pouco mais sobre o nosso trabalho que a gente tem desenvolvido para a nossa comunidade, né, trabalhando com a parte da saúde, principalmente cuidando da nossa população. Então, é um privilégio falar, né, do nosso dia a dia, da parte wellness, da parte também de como empreender nesse país. E foi muito importante ouvir várias pessoas aí que têm bastante experiência também nessa área e me senti bem acolhida por tratar de assuntos similares ao que a gente pensa e o que a gente faz nas nossas clínicas, né? Você vive, né? Vocês vivem dia a dia. Hoje vocês têm quantos providers, quantas clínicas, como é que está esse processo que parece que está até acelerado de crescimento? Exato. Fala um pouquinho. A gente começou com a parte wellness apenas, 2023. Nos unimos com o nosso doutor, que é o nosso sócio, e ele já tinha uma clínica em Miami. Então, a gente foi buscar, né, da qual ele atende mais público hispano, diferente. Então, a gente buscou onde que estava a nossa população, em que cidades eles estavam mais aglomerados, onde tinha uma necessidade maior de dar esse suporte da parte de atendimento médico. Então, nós estamos localizados em Deerfield Beach, Orlando, Tampa,
eu vou falando na ordem que foi abrindo. Fort Myers, Porto St. Lucie. Próxima semana vamos iniciar os atendimentos em Claremont. E Jacksonville também já está logo depois de finalizar Claremont, já vamos a Jacksonville. Então, são vários profissionais da saúde, dos quais alguns são brasileiros, outros têm outra nacionalidade, porém falam português, vivenciam a medicina antes mesmo de trabalhar com a gente, porque trabalharam no Brasil, né, aquele programa Mais Médico. Então, a gente conseguiu aí resgatar muitos profissionais que sabem como nós, brasileiros, gostamos de ser atendidos. Então, esse praticamente é um pré-requisito para trabalhar com a gente, né, que não é ser impessoal, de ter um atendimento rápido. Não, a gente dá esse amor no atendimento. Então, para trabalhar com a gente, precisa ter esse check primeiro. Vocês estão de parabéns. Por experiência nossa mesmo, por coincidência, nós somos clientes de vocês há mais de um ano atrás, né? Então, por ser brasileiros e ter o nosso jeitinho, né, quente de atendimento e de entender a nossa língua, não só eu falo da língua, o português, mas o nosso jeito de ser, de ter aquele extremo cuidado com a saúde, com os exames, no check-up. Então, vai além da medicina tradicional, e a gente viu isso no atendimento exatamente. da Ana Barro, né? Porque é justamente o que falta, até mesmo a barreira do idioma, né? Quando você vai se tratar até mesmo de uma doença, você às vezes, muitas pessoas não entendem o que o médico está querendo dizer, ou quer expressar algo para o médico de um sintoma e não consegue através das palavras pela barreira, né, mesmo do idioma. E a gente percebeu que existia essa lacuna muito grande de ter alguém para dar esse suporte. Então, quando eu comecei o atendimento wellness, eu vi uma pandemia, né? Afinal de contas, eu vi a maioria das mulheres, né, onde que os hormônios têm esses desequilíbrios e afetam muito a nossa vida. Então, eu vi algo assim que me perturbou um pouco. E como eu passei por um processo de emagrecimento, e eu senti muita dificuldade de ter esse suporte, de ter esse apoio, porque eu tinha acesso a um medicamento para emagrecer e vi o meu metabolismo todo desequilibrado, os meus hormônios, porque eu emagreci, apesar de que foi um processo lento de 1 ano e meio, do qual eu agradeço por ter aprendido muito. Mesmo assim, eu tinha dificuldade, eu achava que até a água daqui engordava, porque é essa visão que nós temos quando chegamos aqui, ou quando não conhecemos. Então, pacotes muito grandes no mercado, tudo é comida de esquina, em cada esquina tem um fast food. Então, todas as dificuldades que eu passei durante o meu processo de emagrecimento é o que eu vejo diariamente de pessoas sem informação. Então, pessoas hoje que têm acesso a comprar um medicamento para emagrecer e não estão buscando preço e não sabem que a doença que vai vir pós a obesidade, que a gente está conseguindo diminuir, vai ser algo tão grave que é a sarcopenia, né? A perca de massa magra, que foi falado muito durante o evento, da importância de ir para uma academia não por visar estética, um corpo, mas para um bem-estar, né? Para o funcionamento do nosso organismo. Então, eu digo por mim mesma. Se eu não for na academia, parece que está faltando alguma coisa. Eu indo para academia é como se eu apertasse um botão e falasse assim, play, começou, então, viva. Para mim, o meu objetivo de vida hoje é conseguir ensinar, né, para as pessoas, principalmente para nós mulheres, então, que tem mais dificuldades em relação à massa magra, a essa questão do metabolismo, hormônio, é de que todas, quando entram no consultório, falam, eu odeio ir para academia. Aí eu, senta que vem conversa. Eu também odiava. E não é histórias para poder vender algo. É que, de fato, aconteceu comigo. Paladar infantil, eu sempre fui sedentária, eu nunca me cuidei, né? Então, quando veio a obesidade, a minha terceira gestação, para mim, foi algo que eu me perdi. Entendeu? Então, quando eu atendo essas pacientes que eu vejo, então, não é simplesmente tomar um medicamento para emagrecer. Existe um processo, né, de... Foi até falado hoje, corpo, emoção, espiritualidade. Exatamente. E vocês trabalharem, algo que eu achei legal, você falou isso lá, é a prevenção também. Correto.
Correto. Você trata quem já está doente, vamos colocar assim, aí entra a medicina tradicional com a integrativa, mas vocês também estão trabalhando preventivo para muita gente, porque vocês têm muitos pacientes. O nosso corpo, ele é uma máquina, ele sinaliza. E a gente, às vezes, não se dá conta de que eu estou fazendo um tratamento de emagrecimento, mas está muito lento, porque minha vizinha emagreceu muito mais rápido. Então, não tem, né, por isso da importância de ter um acompanhamento a usar qualquer tipo de tratamento. Agora, o boom dos peptídeos não vai funcionar se você não souber como estão os seus exames básicos, né? As suas linhas que vão sinalizar se realmente daqui a 3 meses o tratamento está funcionando ou não. Então, uma simples deficiência de vitamina D vai fazer com que um processo fique mais lento. Então, eu peguei tudo que eu passei de BO, de problema, e tento, de maneira bem passo a passo. Primeira coisa, vamos aprender a tomar água? Acredite, tem pessoas que não tomam água. Acredito. Né? Que é isso aqui é o melhor remédio para tudo, para a nossa vida. Então, o meu trabalho é esse, de formiguinha. E quando eu vejo pacientes que nunca foram para academia, postando, me marcando, eu pronto, check, venci. É isso que me faz acordar. Mesmo nessa loucura de administrar todas essas clínicas, uma casa, né, com filhos, né? Como eu mencionei, eu tenho um filho também que tem uma doença grave, mas isso não me freia, porque cada paciente que eu vejo que está conseguindo colocar em prática uma das coisas que a gente passa para ele durante a consulta, para mim já faz o meu dia valer a pena. Você transborda, hoje a Navarro Medical Centers transborda na vida dos seus profissionais, porque muitos deles até mesmo sequer estavam atuando na sua profissão aqui nos Estados Unidos, e você transborda o time de vocês na vida de muitas pessoas, muitos pacientes, muitos atendimentos, né? E esse foi o motivo da B2U Insurance buscar uma parceria com vocês, e por isso eu tive com o seu esposo no consultório aqui de Dr. Phillips, eu acho que é isso mesmo, que é o que eu sou atendido naturalmente algumas vezes, e nós buscamos justamente porque a visão que vocês têm, elas estão integradas com a B2U, né? Nós provemos serviços de saúde, a Bárbara pode até falar alguma coisa para você ter conhecimento, Giovana, eu tive com o Alejandro, mas você pode falar um pouquinho, que tipos de provisões a gente tem hoje de saúde que vai além? Para o estudante, por exemplo, que está perdendo a oportunidade por não poder declarar imposto, ele não pode ter subsídio do governo, então não pode estar no Obamacare. No próximo Open Enrollment, ele vai cair. Muitos já saíram que estão em processo imigratório. Como a gente tem soluções para isso hoje? Fala um pouquinho sobre as soluções que a gente tem, até para a Giovana e a Navarro nas suas 9 clínicas, porque logo vamos ter Jacksonville também, vão poder se beneficiar. É algo muito delicado, né? Porque nós temos aí uma grande massa, uma grande população que estão, né, nesse visto. E querer atender todos, queríamos, só que nem todo querer é poder. Então, nós temos um programa para atendimento a esses estudantes, F1, F2 e outros tipos de vistos também, que podem fazer a adesão desse plano. É lógico que cada cliente vai ter um atendimento, né, personalizado, diferente. Nenhum cliente ele vai ter, o meu eu pago tanto, X, 80, 90, 100, a outra família vai ter esse mesmo valor. Então, nós temos sim um programa para poder atender para maiores esclarecimentos, para maiores informações, podem chamar no nosso contato direto lá da B2U. Nós temos atendimento tanto inglês, tanto português, tanto espanhol, para poder atender todo esse público. E planos privados, né? Não, exatamente. Que não tem subsídio do governo, até com preço não obviamente igual aos quando você declara imposto, mas com preço acessível para a população, em 40 estados, se eu não me engano, né? Exatamente. Não só aqui, mas em outros estados também. Temos o Health Global também, porque eu não sei se você sabia, eu acho que muitos não sabem, porque a cada momento que a gente conversa que eu vou contar, não, eu não sabia. Então, assim, é algo tão simples, tão fácil, que nossa equipe sempre fala quando vai atender um cliente. O plano de saúde, quando é feito aqui, pelo ACA, com ou sem subsídio do governo, ele não vale para os outros estados, ele vale só aqui na Flórida. Então, assim, muita gente acaba viajando para outro estado aqui. Nova York, um país Califórnia, vai enorme, pra praia, né? Então, assim, Hawaii. muita gente viaja. Ele não vale. Então, assim, a pessoa esquece de fazer um seguro viagem, pode acontecer
inúmeras coisas Porque o no meio Oscar, desse que a caminho. Navarro tem, o Ambev, eu vi que vocês têm agora sim. também, ele não dá acesso nos outros estados. O Oscar eu tenho certeza Ele tem que não cobertura dá. aqui, Uhum. ou Na no Flórida. estado que a pessoa contrata, faz É a muito contratação. importante as pessoas terem esse conhecimento, né? É super comum um paciente que chega na clínica, que fez um seguro com alguém que não deu todas as explicações acerca dos valores que tem que pagar, ou acerca até ou mesmo... acaba vendendo na rapidez, Na naquela rapidez, ansiedade de querer sem fechar a venda. entender. E não Isso. explica corretamente, não explica direito. Então, nós temos, além do local, nós temos o global, que é um seguro para quem tem o hábito de viajar bastante, para o Brasil, para a Europa, enfim. Ela não tem acesso a apenas emergência. Ela tem acesso a consultas nas redes, né, que tem os melhores hospitais, por exemplo, no Brasil, a Albert Einstein, Sírio-Libanês. Então, é um seguro um pouco mais caro? Mas é para aquele público que já Viaja. Entra na prevenção, né? Exatamente. Você prevenir qualquer problema que possa vir a ter. Exato. Se a pessoa tem um estilo de vida premium, ele também tem que ter um seguro de vida premium, à altura. E nós vamos ter outros planos que eu estava falando, privado, que é o United Health, por exemplo, que é fortíssimo. Sim, Inclusive, sim. a gente pode ver depois como fazer Sim, essa integração. a gente tem privado. Tem no privado. Essa questão de seguro, de plano, é muito complexa, né? A gente tem alguns que é da parte comercial e tudo, e então a gente acaba que o paciente fica um pouco confuso, né, em relação a isso, mas é interessante ter essas opções todas. Esse leque, Igual vocês né? fizeram o Amber agora, porque abre uma janela para que Correto, para o atender United mais Health Exatamente. também, além de ser muito forte, vai possibilitar que todos esses estudantes, e pasme, são muitos. Os insurances têm ali a sua carteira é 60% de estudantes. Então, se você ter a Navarro e os players tiverem esse acesso para integrar com o United Health, a gente tem uma outra aí para outros 40 estados, que é o One Share, que não é seguro-saúde, o United o outro é um compartilhamento de gastos, é um produto cristão de compartilhamento de gastos de saúde. É como se fosse no Brasil uma cooperativa para 40 estados. Ele também atende a esse que não tem, talvez, o documento, o Social Security ainda, porque o estudante não tem, ele vai poder acessar. E o United Health, ele vai exigir o IT Number, né? Sim. Então, assim, ele vai possibilitar, e é óbvio, a B2U Insurance vai poder tirar essas dúvidas, a gente pode integrar com a Navarro. Né, de você ter suporte, porque não é só você querer ir para uma clínica, só querer, sem ter realmente empresas que explicam antes da pessoa se submeter, às vezes paga achando que vai ter direito a determinada coisa. Então, eu acho fundamental a importância ter esse suporte, né, para os pacientes, até mesmo para eles entenderem, né, para buscar atendimento médico, de saber o que ele pode, o que realmente vai ser coberto pelo seguro. Eu acho essa personalização, Giovana, que nós damos, a Bárbara, a Thaís, o nosso time dá essa personalização, que eu também dou na parte de preservação patrimonial, multiplicação de ativos, e vocês dão também no atendimento. Nós já vivenciamos isso, né? É personalizado, é humanizado e não é rápido. Porque, assim, eu já tive a infelicidade de ir num convencional, não vou citar nome, convencional americano, onde o atendimento é 3 minutos, 5, ele nem olha na sua cara. Não vou falar que é bom ou ruim, mas nós, brasileiros... É o jeito americano de ser. Né? Exato. Eu sempre falo que a questão é cultural, né? Então, não tem como mudar. Não tem como você colocar um médico brasileiro para atender o americano, se ele já tem aquela questão do toque, do tato, de falar, o americano já vai achar super estranho. Ele é mais frio, né? Assim como a nossa população acha estranho o médico americano, que é número... reto, vai e acabou. Você não consegue nem falar, acho que você fica até um pouco engessado, constrangido. Né? Então, realmente, o nosso principal objetivo da clínica é dar esse suporte para a nossa população, para o nosso povo que gosta de se cuidar, até mais do que várias outras, né, como os hispanos, como os americanos. Então, realmente, a gente chegou para dar esse suporte. Então, nossa equipe, ela é bem alinhada em relação a isso. A gente quer o quê? Que o paciente não fique esperando. Muitas vezes, até aqui em Orlando, por isso que estamos expandindo, porque não dá vencimento, não dá conta de atender a todas as pessoas. Então, a gente viu uma necessidade de expandir, porque quais são as piores
queixas dos pacientes. É muita gente, demora. Então, assim, quando o paciente entra lá no consultório, eu já sei que ele vai sair satisfeito, vai sair contente, porém, a gente precisa expandir para que... Agora, uma curiosidade, pegando um gancho no que você está falando. Como que você está conseguindo manter o padrão de qualidade? Porque uma coisa, eu penso assim, administrar o meu office aqui, um office. Agora, outra coisa, vocês estão de parabéns por esse empreendedorismo, porque vai beneficiar muito, já está beneficiando, mas como que você mantém esse padrão de qualidade? Você, como CEO, foca justamente nisso? Em seguir um processo, esse padrão? Falando assim, parece bem fácil. Na realidade, quando a gente tem nossa equipe, quando a gente vai contratar alguém, e eu sempre menciono isso, né? Porque aqui é um país de oportunidades. Então, se você está trabalhando em algo que você não está feliz, que você não gosta, busque algo que te faça você levantar todos os dias. Que te realize, né? Por quê? Se você vai para a clínica para atender pessoas e você vai infeliz, de cara amarrada, lógico que quando a gente está com os hormônios, né? Então tem um desconto, porém, não é para levar para a vida. Então, um dos parâmetros realmente de contratação e tudo, quando você não está feliz, vá buscar algo que te faça feliz, é cozinhar, é trabalhar com outra área, mas não ocupe o espaço de quem gostaria que está aqui. Por isso que a gente, logo no início, várias pessoas que são enfermeiras no Brasil, que trabalham na área da saúde, que estavam aí trabalhando em outras áreas totalmente aleatórias, na limpeza, não que seja errado, mas sem saber que poderia atuar na sua área. Então, para a gente foi assim, como se tivesse sendo feito com a nossa própria vida, ajudar outras pessoas a estar feliz no seu trabalho. Então, respondendo a sua pergunta, o que nos leva a conseguir manter esse padrão é manter na nossa equipe quem está feliz e quer realmente ajudar o outro. Parabéns por isso. Agora, pegando um gancho aqui do que a gente ouviu no evento do Wellness Experience hoje, eu falei um pouquinho ali sobre essa questão de preservação. Vocês são empreendedores natos. Dá para se notar, né? Já fazendo a nona, né? Parece que eu vi, foi 2 anos, né? Quanto tempo vocês estão nesse projeto? A gente começou 2023 com a Boca Well, que era só realmente a parte wellness, vitaminas. Foi quando Então, 2024. Prevenção, né? 2 anos. Olha que legal. A gente já alcançou, como eu mencionei, o nosso sócio já tinha uma clínica em Miami. Então, depois foi só, onde tem brasileiro? Vamos lá, no radar. É aqui que a gente vai abrir. Eles estão precisando de ajuda, é aqui que a gente vai alocar. É aqui. Agora, olha que interessante, eles estão crescendo, o brasileiro é muito bom por isso, nesse sentido. Vocês enxergaram essa necessidade e pensando em gerar valor e benefício para o brasileiro, para o estrangeiro. Ou seja, estão construindo. Agora, não sei se você pegou o código ali, vamos falar assim, quando eu falei de crescer, construir patrimônio, mas não pensar no depois. Você sabia que isso acontece com a grande maioria dos grandes empresários lá no Brasil? Eu falo de bilionários, multimilionários, eu já entrevistei alguns aqui, inclusive, que ele pensa assim, olha, hoje eu tenho um patrimônio consolidado, tenho uma receita consolidada, por exemplo, as clínicas têm um faturamento gigantesco, muito bom, graças ao bom trabalho que prestam, assim como esses grandes players que faturam bilhões por ano e têm um grande patrimônio. Só que ele pensa assim, nossa receita familiar é muito grande, ele não pensa no amanhã, então ele não estrutura, por exemplo, uma holding. Ele não coloca aquilo tudo debaixo de uma holding, porque ele sequer quer saber disso. Eu não estudei direito e não procura. Às vezes é falta até de informação. E aí o que acontece? A gente vê que, infelizmente, patrimônios dilapidados por falta de conhecimento. Não foi por falta de dinheiro, ele tem, patrimônio as famílias têm. Mas por essa falta de conhecimento, Giovana, quando falta o empresário, quando ele vem a falecer por qualquer motivo, o tempo imprevisto sobrevém a todos nós. O inesperado não avisa. Ele não avisa para ninguém. E aí, se ele falta, todo aquele patrimônio, porque ele pensava assim, não, eu ganho aqui 10 milhões, 1 milhão por mês, whatever. Tá tudo certo. Não importa, tá tudo certo. Mas a questão é o que acontece quando vem depois. Tá, vai ter que transferir quando faltar o matriarca, o empresário, a empresária, ou o empresário Alejandro. E aí? Aqui nos Estados Unidos, inventário, imóvel na pessoa física, negócio na pessoa física, isso acontece muito no Brasil, tá? Aqui também.
que acontece? O probate, famoso probate. Quanto que vai para transferir? Ah, eu tenho essa casa, eu tenho essa clínica, eu tenho isso. Para transferir para a esposa ou para os filhos, é 40% de imposto. Então você pega 10 milhões de dólares, vamos jogar abaixo, 10 milhões de dólares, é 4 milhões de dólares. Para transferir o que já era da família. E aí o que acontece? Muitas vezes a família não tem o recurso. Acontece no agronegócio, é muito forte no Brasil, aqui também. E aí ele tem que fazer o quê? Vender barato. E ao vender barato, o que acontece? Se vale 10, ele vai vender por 7, vai vender por 6. Porque quem investe em inventário demora, tem um processo, probate aqui demora. No Brasil também. Então, ou seja, ele construiu a vida inteira 10, 20, 30, 100, não importa o tamanho. Ele vai perder 40% só ali no ato de vender. Para pagar 30% de imposto. Vamos jogar baixo ainda. Então, sobra o que no final? 30% do que a família construiu a vida inteira. Então, isso gera, inclusive, porque falou ali de emoções também, gera muito problema emocional. Porque pensa uma família estruturada, Giovana, uma família que está bem. Hoje eu tenho minha esposa, eu tenho minhas 2 filhas, você tem seu filho, você tem seus filhos, seu esposo, e amanhã um de nós faltamos, e tudo que tinha desmorona. Pensa na dor emocional, além da financeira, é claro, e no emocional, porque não pensou no depois. Então, o trabalho da B2 Insurance, ele vai além de vender um seguro, ele vai além. Como Wealth Planning, eu faço justamente isso. Deixa eu analisar seu patrimônio, eu vou ser um consultor. Um exemplo, né? Que a gente faz isso para muitos empresários. A B2 Insurance tem esse DNA de levar resultados. Deixa eu estruturar, não só pensando no hoje, é pensando no amanhã. Essa questão de compra de ativo multiplicado e aonde ainda gera disponibilidade de parte desse capital para ele investir, para quem investe em construção, imobiliário, real estate. Então a gente estrutura tudo isso, além do Health Insurance, que por que eu falo disso? Você provavelmente tem pacientes na Navarro que foram acometidos com câncer. É comum isso? Para vocês hoje? Receber tipo de paciente com câncer? Com certeza. Como a gente trabalha fazendo atendimento primário, né? Então a gente dá esse suporte tanto para fazer o check-up anual, como também a diversos pacientes com comorbidades, com doenças até mesmo que descobrem câncer. Isso é praticamente e às vezes descobre diário. até no exame do primer, né? Ali ele nem sabia que tinha. A grande maioria. Isso é comum na nossa clínica, entendeu? E realmente... eu sei dessa importância, né? Porque eu tenho um filho com uma doença rara, então a gente cuidou disso já previamente. Então a gente já tem um pouco de conhecimento sobre isso, a parte de holding, dessa outra coisa. Olha. Deixo para o Alejandro, que é matemático, e também, porque senão a cabecinha não vai. Mas sim, eu sei da importância por ter na minha própria família. Então eu tenho muito medo realmente, e se eu faltar essa criança, esse meu filho, como que ele vai conseguir? Então a gente sabe da importância realmente de ter esse acompanhamento, de ter esse conhecimento, seguro em vida, tudo isso. Até o saúde. Pensa, a Juliana que falou ali no evento hoje, ela teve câncer, perdeu um filho com câncer, e pensa se não tivesse foi recente, se não tivesse o seguro saúde. Pensa o tratamento de câncer no Brasil já é algo caríssimo, né? Fora da... Aqui eu não nem imagino. Então, é muito importante realmente ter esse suporte tanto do seguro de saúde, seguro em vida, de ter a administração desses bens. Eu totalmente estou de acordo, porque nós vivemos isso na clínica, de pessoas que vão fazer o seu check-up e descobrem um tumor e tem que parar de trabalhar. E aqui o país é o país de oportunidades, e tempo é dinheiro. Ele nos dá muitas oportunidades, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, tanto de se cuidar na prevenção, até mesmo na prevenção da parte financeira, né? Então, eu acho de extrema importância e pratico na minha vida e da minha família. Parabéns. Como é que está a expectativa para o lançamento de Claremont? Se eu não me engano, é dia 14 de julho? É isso mesmo ou não vai ser antes? Então, eu tenho, né, um companheiro de vida que ele tem um pouco de time acelerado. Né? Então, a gente não deixa as oportunidades passarem. Então, vamos começar os atendimentos dia 29 de junho. Um recorde. Uau. Um recorde de 24 dias para montar uma clínica. É muito fácil? Não. É
a loucura que a gente gosta dessa vivência. É uma loucura gostosa, É uma loucura boa que a gente foi adquirindo conhecimento, então a gente vai abrir em tempo recorde para poder atender a população, porque de fato é muita gente. E a gente viu que tem uma grande leva dessa população aí mais para o norte, né? Então tem uma área... Winter Garden. Então ali eu me apaixonei pela região, um lugar muito bonito. Então a gente já vai iniciar os atendimentos e vamos fazer uma inauguração que a gente nunca tem tempo de inaugurar. Você acredita que a gente nunca fez uma inauguração? Acredito. A gente só começa. Só abre. Só abre e vai. Vamos fazer a inauguração. Então a gente nunca fez. Essa vai ser a primeira inauguração, que vai ser no dia 14 de julho. Mas vai ser uma celebração. Exatamente. E logo depois seguimos para Jacksonville. Que é outra população gigantesca bem da comunidade grande, brasileira, bem né? grande, exatamente. Então, assim, é um grande prazer, né? Isso é uma proposta que eu fiz para minha vida, de como que eu sou jornalista de profissão, uma área totalmente aquém, mas por conta de já lidar com a questão de saúde do meu próprio filho desde os 2 anos de idade, já são 22 anos dentro dessa área, e por ter passado por tudo que eu passei da questão do emagrecimento, né, e tudo, que nunca foi a parte estética, tá mas... tudo ligado. Isso tudo me faz ter um propósito de vida. Eu nunca esqueço de um pastor que eu atendia, né, e ele dizia, quando eu estava atendendo, que eu era uma pastora, porque eu entrego o que eu gostaria que tivessem feito comigo. Então, é muito real. Eu não tenho problema nenhum com essa quantidade, eu só peço para as pessoas terem cuidado, né, quando buscam questões de preço, de comprar medicamentos sem procedência. Então, eu não brigo com esse tipo de situação, não é isso que eu tenho como visão para os pacientes. Eu quero pessoas que querem realmente cuidar da saúde, que querem emagrecer para poder ter mais tempo com a família, com os filhos, né? De ir para uma academia com amor, com prazer. Então, para mim, isso que me move, né? A simplesmente trabalhar como se eu estivesse me divertindo. É loucura isso, mas o meu trabalho, eu tenho muito amor pelo que eu faço. Então, eu realmente vou todos os dias, tanto para atender, como eu viajo para cá, para Orlando agora, esses últimos dias, com uma frequência bem maior. Então, eu chego aqui, né? Eu sou responsável pela parte também dos vídeos, então cada um tem sua função. Então eu realmente me entrego. Você, por ter a formação de jornalismo, a comunicação faz todo sentido para qualquer negócio, sim, né, Bárbara? Com certeza. Então, acho que você como CEO da operação, o Alejandro como eu conheci ele muito pouco, mas já vi que ele é acelerado, achava que eu era, mas ele é muito acelerado. Mas isso é bom, porque vai refletir. É um combo, né? É um combo. E eu acho que isso é igual eu e a Bárbara, né? Nós dois também somos assim, a gente se complementa. Aí vai segurando um pouquinho, né? Ele vai, assim, vai, calma. A gente vai, mas vai, tem que calma. ter o equilíbrio, e né? vai arrumando, né? E vai arrumando a casa. Mas é muito interessante, né? Quando as pessoas falam, nossa, eu não conseguiria trabalhar com meu esposo. Eu digo, bem, desde que eu cheguei nesse país, eu trabalho com ele. Nós também, desde que nos casamos. Então, é algo que a gente lá, quando tá no dia a dia, na loucura, a gente tem aquelas brigas de coisa de bobagem, que não é briga, né? Que são discussões do dia a dia. São pontos de vista que estão sendo discutidos, né? E saiu da porta, né? E já saiu da porta como se... Tá tudo certo. Então, assim, é muito interessante quando a gente encontra parceiro de vida que tem o mesmo propósito. Mas é porque você falou uma coisa, Giovana. Que se completam, que você né? tem, e que eu tenho, e que você tem, o seu esposo. Propósito. Não é dinheiro por dinheiro, simplesmente. Porque alguém falou isso lá hoje no evento. Dinheiro a gente faz, dinheiro a gente trabalha, dinheiro vem. Para quem planta vai colher, ok. Mas quando você tem propósito, você fala, eu vejo você falar, e como eu falo, a gente fala com paixão, você também. Porque você pensa no próximo, de fato. Não é só abrir clínica, não é isso. Porque vocês estão montando até um equity, mas ajudando pessoas. Quantas pessoas vocês podem impactar, quantas pessoas vocês podem salvar. Vidas, né? Famílias. E às vezes salvar. Né? Um tratamento, olha, uma prevenção salva, evita. A gente faz um furacão na vida das pessoas, tá? A gente tinha provider médicos de Miami que mandou para Orlando, que vai... Já veio de outro país, vamos fazer acontecer. Então, assim, quando a gente vê pessoas, por exemplo... comprando a sua primeira casa, graças ao trabalho que está fazendo com a gente, é como se fosse a nossa casa. Então, isso que nos move realmente de mudar vidas, desde pessoas que estavam trabalhando na limpeza,
que foram trabalhar na sua É área, gratificante, né? que estão comprando sua casa, que estão crescendo, porque o crescimento não é único, ele não é nosso. Se eu estou trabalhando e eu estou vendo uma pessoa do dia a dia sofrendo, que sentido? Para mim não faz sentido. Então, eu acho que o propósito que Deus colocou para nós foi justamente de ajudar o próximo, e por isso que eu acredito que as coisas acontecem por esse propósito. Eu queria muito, né? Quer falar alguma Eu coisa? digo que todos os dias a gente aprende. E hoje, Giovana, eu aprendi muito com você. Eu Sim. quero te parabenizar, Que porque bom! você como mãe, né, pôde conhecer um pouco da sua história como mãe, como empreendedora, como profissional na área. Então, eu quero te dar os parabéns, porque Obrigada. e quero deixar um alerta para mulheres, assim como você. Eu estou, com muito orgulho eu falo isso, chegando aos 40, e a gente tem que se cuidar, a gente tem que olhar para dentro. Não é só deixar a vida tocar no piloto automático, né? Porque você teve, né, vou usar a palavra obesa, e hoje tem esse corpo maravilhoso. Foram 80 libras. Mas não é só o lindo maravilhoso por fora, é o lindo maravilhoso também por dentro, né? A gente vê que você transborda aquilo que você tem por dentro, né? Que é informação, que é aquilo que você vive. Então, a gente está cada vez mais buscando pessoas com quem a gente quer aparecer. Então, você... Real, né? Exatamente. Pessoas, então, pessoas compram pessoas. Então, eu quero te dizer, né, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Obrigado por estar aqui Que conosco. muitas mulheres, né, possam também inspirar em você, na sua história de vida, na sua história de profissão, de mulher, de mãe. Que mais mulheres possam conhecer a sua história para se inspirar, assim, em você. Que não Muito deixe que os obrigada. desafios, né? Exatamente. Que não deixe que os desafios... Olha, um grande responsável foi o meu companheiro, porque quando eu trabalhava na parte da estética, com os hispanos, eu sempre ficava por trás, né? Por ser jornalista, então eu ensinava ela como falar e tudo. Eu não falava tão perfeito espanhol, hoje já falo, até me defendo. Então, ele foi o meu maior incentivador para poder colocar. Então, eu fiz mentoria, óbvio que a gente tem que ter pessoas que nos... coloquem em um nível, né? Então, ele foi realmente um impulsionador que fez, você vai ajudar outras pessoas. Então, às vezes eu ficava, hoje já não, porque eu sei que isso é como se fosse o meu alimento, ajudar o outro. A sua essência, a minha essência. Então, mas ele foi um grande responsável. Eu disse, eu tenho que fazer terapia, porque eu tive que mudar o meu Instagram para poder mudar para profissional, mas, assim, sou muito grata a ele, a Deus, por ter me colocado onde eu deveria estar, não é verdade? Então, e vocês estão de parabéns. Obrigada. Bárbara, quero fazer das suas palavras as minhas em relação à admiração a ela, ao Alejandro, pelo que vocês estão fazendo, ainda vão fazer. É um prazer para nós receber vocês na Royal BCast, tá? Na Royal Mortgage, na Royal Business Center, e vai ser um prazer a gente poder caminhar juntos nessa jornada para ajudar pessoas e transbordar em vidas, e logo, logo estaremos juntos em novos episódios, em outros eventos, ajudando pessoas. E vão lá na clínica quando precisar dar aquela turbinada vitamina, que estamos lhe aguardando para cuidar da saúde de todos vocês. Em vários endereços. Aqui em Orlando a gente tem aqui próximo a Dr. Phillips. Exato. Orlando, Dr. Phillips e Claremont. Agora temos Tampa, Deerfield Beach, Port St. Lucie, Fort Myers, Jacksonville. Aonde tiver a bandeira do Brasil, a gente chega junto. Estaremos juntos sempre. Lá. Obrigado. De nada, um prazer gente. Foi um grande conosco. prazer estar aqui. Obrigado, Obrigada Bárbara, pelo também. convite. Obrigada a nós. E até a próxima. Estamos juntos.